Depois de uma passada pela Medina, agora é a vez do SUC. Chegamos aqui no SUC, deve ter já uns 20 minutinhos. Demos uma andada, o Alex ali com as crianças relaxando um pouquinho, uma loucura. Muita coisa artesanal, muita coisa made in China. É uma mistura de produto local, de produto artesanal, de bijuteria, de ouro, de prata, de tapete lindíssimo, de lanternas lindas, espelhos. Vale a pena salvar um tempinho para vir aqui, principalmente quem tem vontade de encher a mala. Nós trouxemos uma mala vazia, mas essa é só a nossa primeira cidade, vamos deixar para comprar na última pra gente não ter que ficar carregando muita coisa. Depois de gastar todas as energias no SUC, trouxe a galera aqui pra abastecer e eu tomando meu primeiro chá marroquino. Otávio matando a saudade de comer um franguinho com batata frita, que ele não come nunca, né, Otávio? E a Olive com seu lanchinho. Olive com seu lanchinho. Eu com meu chazinho marroquino. E Alex roubando comida do prato das crianças. Depois da passagem pelo SUC, estava no nosso roteiro passar ali fora, conhecer a mesquita. Conhecer só por fora, né? Só a parte da arquitetura, porque por dentro a gente não pode entrar. Mas hoje é sexta-feira, e estava bem na hora da oração, estava lotado, impossível de parar. Muito homem saindo de lá. E aí a gente só viu mesmo passando pelo táxi e viemos trazer a molecada pra nadar no iceberg. Diga que você mora num país frio sem dizer que você mora num país frio. Tá 16, 17 graus. Um vento. E onde estão minhas crianças? Aqui, na piscina. Não é só minhas crianças não, tem umas crianças grandes ali do outro lado que eu não vou mostrar pra não ser inconveniente, mas devem morar lá na terra do tio Putin, porque, meu Deus do céu, estão se deliciando nessa água gelada, assim como se tivesse 40 graus no Rio de Janeiro. Tenho que me redimir e dizer que o tempo abriu, agora tá quente, deve estar, sei lá, uns 20, 22 graus, um sol, e bem fez as crianças de estarem na piscina, viu? Bom, agora eu falo diretamente do conforto do meu sofá, aqui em Londres, num dos poucos dias de verão que a gente tem durante o ano. E depois de ter visitado Agadir, Essaouira e Marrakech, no Marrocos, eu vim dar minha opinião sincera pra vocês sobre o SUC de Agadir. Já tô com meu celular em mão, já fiz uma listinha de tudo aqui que eu quero mencionar pra vocês. Se você não viu, eu tô gravando uma sequência completa da nossa passagem pelo Marrocos. Já tem alguns outros vídeos ali na playlist, então se visitar o Marrocos está nos seus planos, visitar Agadir faz parte ali da sua lista de desejos, já dá uma corridinha, assiste os outros vídeos que tem bastante dica legal lá. A primeira impressão do SUC de Agadir é que ele entrega, assim, tudo aquilo que você espera de um mercado, de um SUC árabe. Se você não sabe, o SUC é nada mais nada menos que um mercado, um mercadão, onde você encontra de um tudo lá, desde especiarias, artesanato. O SUC de Agadir, em particular, ele tinha ali algumas barraquinhas vendendo produtos da China. O Marrocos em si tem uma tradição muito grande ali com o futebol, então muitas lojas de camiseta de futebol, principalmente porque esse ano por causa da Copa do Mundo. Mas enfim, o mercado sim entrega tudo aquilo que você espera de um SUC tradicional, em termos de cor, de cheiro e de experiência, tá? Na minha opinião,
dos 3 souks que eu visitei. Então, lembrando que nós passamos por Agadir, por Essaouira e por Marrakech. Ele é o menos caótico, então principalmente para você que vai com criança, tenta levar isso em consideração. Ele é o menos caótico dos 3, ele é mais amplo, não tem trânsito ali dentro do souk mesmo. O que acontece nas outras o souk de Agadir, ele é na verdade como se fosse um mercadão municipal, né? Enquanto os outros é mais raiz. Então, digamos que aquele ali é o mais Nutella. E por que que ele é desse jeito, né? Por que que ele entrega uma experiência diferente? Eu acho que por como Agadir é. Agadir é um destino muito turístico, é um destino de praia, é uma cidade de litoral. E uma cidade muito desenvolvida para os padrões do Marrocos, pelo menos na minha opinião. Em relação ao que é comercializado, nos 3 souks que eu visitei, é basicamente as mesmas coisas. Agadir eu achei os preços mais competitivos, apesar de eu não ter comprado nada lá. E por que que eu não comprei nada lá se era mais barato? Porque é questão de logística, na verdade, né? Agadir foi a nossa primeira parada no Marrocos, a gente ainda tinha 2 paradas sequentes, viajando com criança. Quem já acompanha a gente aqui sabe que a gente odeia viajar com mala, a gente viaja na maioria das vezes só com mochila, carregando muito pouca coisa. Nessa viagem especial pro Marrocos, a gente levou uma mala vazia, com uma das nossas mochilas lá dentro, porque a gente já pensava em comprar alguma coisa, porque as pessoas falavam, é muito barato, e então não fazia sentido a gente comprar coisa já na nossa primeira parada para depois ficar carregando nos nossos deslocamentos. Então a gente não comprou nada ali em Agadir, mas em relação ao preço, ponto positivo para Agadir. Uma coisa positiva também que ele pontuou, pelo menos na minha opinião, no mercado de Agadir, foi menos pressão dos vendedores, né? Ali você conseguia olhar, não me sentia assediada em momento nenhum, não no sentido pejorativo, mas assim, assediada para comprar. Ali no mercado de Agadir, então assim, ponto positivo, uma mistura muito boa de local e de turista, e como eu já mencionei ali, por Agadir ser uma cidade litorânea, muitos resorts, muitos hotéis, muito europeu fugindo do inverno, para passear por lá, então eu acho que, na minha opinião, eles fizeram uma coisa mais turística, mas em momento nenhum eles deixaram as raízes para trás, sabe? Só não é aquela coisa tão raiz como o souk de Marrakech. E por Agadir ter esse apelo muito forte com os turistas, acaba que o perfil do mercado, ele é mais turístico, mas não que ele não atenda a população local, né? Muitas lojas, não é banca que fala, né? São lojas mesmo, muitas lojas vendendo produtos locais, atendendo todo o pessoal marroquino que vive lá, mas também tem aquela coisa feita para o turista. O souk de Agadir nos possibilitou uma experiência cultural, nada que muito novo pra gente, porque a gente já visitou outros países de cultura muçulmana. Aqui na Inglaterra mesmo, na região que a gente mora, eu acho, digamos assim, que 80% das pessoas que moram no meu bairro são muçulmanos. A gente tem algumas mesquitas espalhadas aqui pela região, então não foi novidade. Mas caso você esteja vindo do Brasil e não tenha muita essa familiaridade com a cultura muçulmana, o mercado de Agadir, o souk de Agadir, te possibilita talvez já um pouco dessa experiência cultural. Na parte externa, logo que você sai, assim, eles têm uma espécie de um pátio, e ali eles têm um lugar de oração, não chega a ser uma mesquita, mas é um lugar de oração, onde a gente foi numa sexta-feira, é o principal dia, para os muçulmanos, então teve período de oração, teve a chamada de oração, você conseguia ver os homens se lavando ali para entrar na mesquita, e as crianças em especial. Nesse momento a gente estava sentado na parte externa ali, mesmo ali dando uma relaxada, observando o vai e vem das pessoas, e a gente conseguiu observar isso. Então outro ponto positivo sobre o souk de Agadir. O entorno do souk, ele tem alguns restaurantes, assim, fora, né, já saindo totalmente da parte externa, não nessa parte que eu mencionei, onde fica ali a espécie de mesquita, totalmente fora ali da região. Tem cafés, tem restaurantes, foi ali que vocês viram essas imagens que eu já coloquei ali pra você, onde eu tomei o chá marroquino, as crianças comeram. Então ali quem vai, quer fazer uma pausa entre um passeio e outro, vocês vão estar bem assistidos em questão de infraestrutura. A gente foi e a gente voltou de táxi, né? O transporte público existe, mas assim, não vale a pena, o táxi é muito barato mesmo, coisa assim de 2 euros, né, no caso ali 12 reais, vamos pensar assim, sei lá, 20 minutos de corrida. Então assim, a gente voltou de táxi, então a gente fez a Medina, da Medina a gente já foi pro souk, e depois do souk a gente voltou pro hotel, e assim, super acessível, e muito movimento de táxi ali fora, então tranquilo em questão de infraestrutura. E aí então, pra quem que eu recomendo visitar o souk de Agadir? Pra todo mundo, na verdade, né? Mas assim, se caso você tem poucos dias, vai passar por Agadir, só vai ter uma passagem rápida ali por Marrocos, não vai viajar, não vai conhecer os outros souks e quer ter uma experiência, vale totalmente a pena. Se você quer ter uma experiência no Marrocos, com criança, eu super indico uma estadia em Agadir. Lá você vai encontrar estrutura boa para turista, você vai encontrar ótimas redes de hotéis, você vai encontrar experiências marroquinas, né? O souk é uma delas, eu já deixei em outro vídeo também a Medina. Apesar do veredito final, claro, vale muito a pena visitar o souk de Agadir. Eu acho que Agadir ela é uma ótima porta de entrada para o Marrocos. Se você
né, quer ter uma experiência marroquina, eu acho que você ter a Agadir como sua porta de entrada pode fazer total diferença na sua experiência final. Foi a nossa porta de entrada para o Marrocos e eu acho que contribuiu muito para nossa experiência. Eu já mencionei em outros vídeos que, pra mim, eu tava com a régua lá embaixo pro Marrocos, porque eu já tinha ido pro Egito e eu fui com a minha expectativa lá em cima, e aí, logo assim, de cara no Egito a gente teve alguns problemas, alguns percalços que acabou afetando um pouco a nossa experiência, e eu pensei, não, eu tô indo pra um país da África, eu tenho que ter, né, a minha expectativa lá embaixo, e quando eu cheguei em Agadir eu fui surpreendida positivamente, pela infraestrutura, pelas redes de hotel, por como eles trataram a gente, desde dali na fila da imigração, o táxi que tava esperando a gente, no hotel, então assim, a gente teve só experiências positivas em Agadir, e foi uma ótima porta de entrada pra cultura marroquina, pra ter a nossa primeira experiência, o primeiro chá marroquino, o primeiro souk, a primeira Medina, foi em Agadir, então eu acho que se você tá considerando uma visita pra Agadir, vale muito a pena, e vale a pena também uma visita pro souk, né, que daí você já tem um pacote completo. E principalmente pra família, o souk de Agadir você consegue ir de carrinho, que já não acontece em alguns outros, você pode conseguir, a gente viu, mas assim, a experiência não vai ser tão boa, já tem o chão mais nivelado, acho que é essa a palavra, por exemplo, na Medina de Marrakech é de aqueles blocos de concreto chão, então tipo paralelepípedo ali, o que não é tão bom, sabe? Mas eu acho que, de maneira geral, a Agadir é uma ótima porta de entrada para o Marrocos e contribui com certeza muito para sua experiência por lá. Bom, e é isso, espero que eu tenha deixado você com uma pontinha de vontade de visitar Agadir, porque para mim foi um lugar muito especial, foi uma grata surpresa que o Marrocos nos deu, e muito obrigado por você estar nessa jornada aqui com a gente, espero que vocês estejam aproveitando aí todos os nossos vídeos do Marrocos e também os nossos outros vídeos, as minhas opiniões controversas, as nossas andanças aí por esse mundo, e nos vemos no próximo. Até mais, tchau, tchau!